As contratações do Sport na chegada do técnico Daniel Paulista. Pelo menos 6 jogadores. E pelo menos uns 5 jogadores devem ser dispensados. O Daniel Paulista chega com contrato até o final de 2025, investimento na ordem de R$ 500 mil para a comissão técnica, não só para o Daniel Paulista. E agora o Sport vai para uma nova rota, diferente do que havia sido planejado erradamente com os técnicos portugueses. O Daniel Paulista já chega na segunda e já vai fazer um planejamento com o departamento de futebol para as dispensas e as contratações. Eu vou falar aqui quais os jogadores que o Sport precisa contratar, quais as posições e quais os jogadores que, na minha opinião, devem sair com a chegada do técnico Daniel Paulista. Você que já me acompanha nas redes sociais, né? Desde quando o Sport formou esse grupo, um grupo realmente perdedor, que eu já tinha uma opinião sobre alguns atletas que o Sport contratou e que não tinham a mínima condição de vestir a camisa do Sport. Não eram jogadores de Série A, como os dois treinadores que o Sport teve, o Pepa e também o Antônio Oliveira. E aí o Daniel Paulista, para mim, é um treinador que vai abraçar uma Série A acima de tudo com perspectiva, que ele está num clube gigante que está atravessando uma má fase. E que a partir de agora ele sabe que se focar e conseguir esse objetivo, que realmente é um milagre de permanecer com o Sport na Série A, algo vai mudar. Acho que o patamar do Daniel Paulista sobe muito se ele conseguir realizar essa proeza de que o Sport permaneça na Série A para o próximo ano. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Engraçado que o Daniel Paulista ele geralmente chega em situações difíceis do Sport. Só que agora ele vai ter, são 27 rodadas pela frente, para poder tentar montar um grupo nessa intertemporada, que ele vai chegar para poder ajustar realmente a equipe, obviamente pedir as contratações que o Sport precisa fazer e também fazer as dispensas necessárias, jogadores que não têm de maneira nenhuma condição de jogar a Série A. Isso é importante. Eu vou falar, calma aí que eu vou falar. Na Bet Nacional o jogo é rápido e o jogo rola no ritmo dos craques, galera. Aqui você se cadastra, aposta, e quando ganha o saque cai direto na sua conta, meu amigo. Isso mesmo, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido e fácil, como tem que ser. E assim, você aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code, entra e aposta, né, na Bet dos Brasileiros. Isso mesmo, Bet Nacional. Vem jogar na Bet dos Brasileiros. Aqui é jogo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Apostem com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, tá? Só se divertir. Bom, simbora. Bom, vocês querem o quê? Primeiro lista de dispensa ou contratação? Vamos pelas contratações que o Sport precisa fazer. Vamos lá, é necessário um goleiro. O Kaique França não é goleiro de Série A. Acho que o Daniel deve enxergar isso e ver que o Kaique França não é goleiro de Série A. Então tem que contratar um goleiro. O Sport só tem um lateral direito hoje, que é o Hereda. Então precisa contratar um lateral com um nível mais elevado. O Hereda é de Série B, a gente sabe disso. Precisa ter um investimento maior no lateral de condição. Então mais um lateral, seriam 2 jogadores. Para mim, mais um zagueiro, tá? Acho que mais um zagueiro ou até 2 zagueiros. Depende de como vai ser a avaliação do Daniel Paulista. Então aí vai 3 jogadores, vamos estar 4. O Sport precisa de um meia de transição. Tem o Atencio, tem o Lucas Lima, mas o Lucas Lima está fazendo outra função, uma função mais próximo dos atacantes. Então acho que o Sport precisaria de mais um meia. Mas não é prioridade. Agora o Sport precisa de extremos. O Sport precisa pelo menos de 2 extremos. Então vamos lá. Um goleiro, um lateral, um zagueiro no mínimo, tá? Um meia e 2 atacantes. Seriam 7 jogadores, tá? 7 jogadores? No mínimo 6. No mínimo 6 jogadores. Mas vamos lá, 7 ou 8 seria ideal para o Sport contratar. Repetindo, um goleiro, um lateral direito, 1 ou 2 zagueiros, um meia e 2 extremos.
Ah, um atacante de área. Bom, tem um Pablo e tem um Paciência. E, assim, ainda a gente pode dizer, não, vai acreditar no Pablo, vai acreditar no Paciência, que a bola não chega para eles. E o Sport pecou muito por isso. O esquema que foi armado não beneficiava o atacante. Então, acredito que o Daniel vai pedir no mínimo 6 contratações agora. A janela já está se fechando, né? Então não vai dar tempo contratar. Mas tem a janela de julho e agosto, que eu acho que ele vai contratar. Ele vai manter isso aí, mas vai contratar. Então, urgentemente, galera, o Sport precisa fazer dispensas. Precisa porque tem uma história bem interessante que eu vou contar rapidinho aqui do técnico Geninho. Uma vez o Geninho conversando comigo, e ele disse o seguinte: Roberto, quando eu chego no elenco, eu vejo, avalio e vejo quem realmente não tem condição de jogar comigo. E eu mando logo embora. Aí eu falo, pô, manda logo embora. Eu mando logo embora por quê? Porque eu vou precisar desse cara e ele vai me quebrar. Para não dizer outra palavra, né, que ele falava, ele vai me quebrar. Porque às vezes tem uma contusão, às vezes tem um cartão, e aí só sobrou aquele cara que é ruim, que não tem condição de jogar. Eu vou, boto, quando eu boto ele me lasca, e é essa história que eu geralmente conto, e o Geninho contava isso. Então o Sport precisa eliminar, tirar esses jogadores. O Sport precisa tirar o goleiro, emprestar o Kaique França e contratar um bom goleiro. O Antônio Carlos tem que mandar embora urgentemente. O Lucas Cunha tem que mandar embora. Só aí já vão 3. Bom, o Johan também, que não está sendo nem aproveitado no Sport. Não sei se o Daniel pode dar uma oportunidade, mas eu não vi ainda o futebol no Johan com essa qualidade. E o Carlos Alberto. Aí muita gente está dizendo, pô, mas o Carlos Alberto está treinando pra caramba, está se dedicando. Cara, mas não é isso. Ele é um cara muito rápido, veloz, mas não é objetivo. É um cara que não faz gol, é um cara que não vai para a área, é um cara que perde bola e dá contra-ataque. É óbvio, então não dá para você contar com ele. Então, acho que esses jogadores... E tem o Arthur Souza que já foi embora, né? O atacante, que veio do Bragantino. O Sport tem que colocar isso na cabeça, galera. Se um jogador ele não serve para o Bragantino... São 2 jogadores que vêm do Bragantino para cá, então ele não serve para o Sport também. Se o jogador está reserva do Fluminense, ele vai servir para o Sport? O jogador que está no Cuiabá vai servir para o Sport? Não vai, cara. Se o Cuiabá já dispensou, já negociou, não serve. E o Botafogo? Se o Botafogo, o jogador está lá na 3º time, 4º time, 2º time, não tem condição de jogar no Sport. Então, essa é uma máxima do futebol. Você tem que buscar quem é melhor, cara. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então tenta descobrir algum valor em algum jogador com alguém que pense, alguém que conheça de futebol, alguém que saiba detectar um jogador. Pô, tô vendo um time aqui que tá jogando, sei lá, na Série B, mas esse cara, pô, ele cai como uma luva nesse time. Mas tem que ser um cara esperto, não um burocrata, um cara que, não, porque os números dele, ele cresceu a ação 3%, cresceu isso. Não. Quero ver se o cara se encaixa no time. Isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é conhecimento de futebol. Então, tem que ter alguém. Se não tiver, não vai. Vai contratar errado e vai sobrar realmente para o clube no final. Mas o Daniel Paulista, ele tem esse DNA de conhecer, de recuperar atleta e de tirar o máximo do time. Eu acho que ele chega com essa perspectiva já na segunda-feira para assumir a equipe do Sport. Eu não sei se ele realmente já confirmou segunda ou no domingo, ainda não tem essa informação, tá, galera? Eu estava até vendo aqui algumas coisas, mas não tem informação se ele já chega no domingo ou na segunda. Mas enfim, nesse domingo, no caso, acho que ele já começa a trabalhar, porque o Daniel Paulista ele é um cara muito antenado com futebol, então ele já deve ter, obviamente, estudado tudo do Sport no momento da definição nessa sexta-feira, quando ele rescindiu, assinou a rescisão com o Remo e acertou com a equipe do Sport. Inclusive a gente deu no canal, assim que a gente soube essa informação aqui no canal, a gente passou para a torcida. Mas enfim, o Daniel chega com uma missão quase impossível, galera. Em 27 rodadas ele precisa conseguir 42 pontos para o Sport conseguir a média histórica de 45. Não é fácil, mas é ponto a ponto, é jogo a jogo, é conquistando, é buscando, tá? O foco. O Sport tem 2 jogos fora de casa já na estreia do Daniel, contra o Juventude fora de casa, depois contra o Atlético Mineiro.
Amigo, não tem jogo fácil nessa Série A. E a missão do Sport é quase impossível. Mas vamos torcer para que o Daniel... Aliás, eu acho que o Daniel tem essa cara de tentar... Só ele hoje eu vejo com essa cara de tentar tirar o Sport. Porque eu tenho falado antes no Eduardo Batista e também no Luxemburgo. Mas o Luxemburgo acho que dificilmente viria. E o Eduardo Batista, eu não sei se o Sport pensou nele. Mas entre ele e o Jair Ventura, eu jamais contrataria o Jair Ventura. Sim, o Daniel Paulista. Bom, uma ótima noite de sábado, um grande domingo para todo mundo. A gente está no canal acompanhando tudo, hein? Assim que tiver novidade, a gente passa para vocês aqui, tá bom? Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Muito obrigado, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal, valeu!